Olá, graça e paz, bom dia, Deus abençoe a sua vida. Estamos aqui neste dia tão abençoado, hoje é dia 27 do mês de junho de 2023, pela manhã, fazendo aqui devocional, agradecendo a Deus pela vida, agradecendo a Deus pela oportunidade de ainda poder cumprir o seu querer, a sua vontade, sabendo que a nossa dependência total é dele. Sem ele nós nada somos, sem ele nada podemos. Pode se alimentar do café da manhã, comer aí um alimento que alimenta o nosso corpo físico. Temos também dar a importância para o alimento espiritual das nossas vidas. Haja vista que a própria palavra do Senhor ela tem nos ensinado em Deuteronômio capítulo 8, tem um texto, um versículo, quando Moisés ele está falando à segunda geração do povo de Israel, que saiu lá do Egito, caminhou pelo deserto, aqueles 40 anos. No texto, capítulo 8, ele exorta a ter a memória os benefícios do Senhor, e essa exortação alcança nós até o dia de hoje, visto que a necessidade de termos manutenção da leitura, do estudo da palavra de Deus, ela também tem esse objetivo de nos fazer lembrar de tudo aquilo que Deus ele realizou em nós, através também dos nossos pais no passado. E por que não dizer aqui, como nesse texto, com o povo de Israel, o povo da descendência de Abraão, na qual o Senhor um dia chamou para que ele deixasse a sua terra, deixasse a sua parentela e fosse para uma terra que mana leite e mel, uma terra em que o Senhor havia prometido para que nele e através dele, da sua família, da sua descendência, ele cumprisse ali a sua promessa de restauração, da remissão e do resgate do homem que estava preso ao pecado, quando lá na queda, registrado no texto do Gênesis capítulo 3, o homem ele falhou, ele errou o alvo. Deus prometeu que haveria de nascer um da semente da mulher, que queria trazer esse resgate, havendo ali manifestado ao longo da história e chegado até nós através da manifestação de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Mas dentro desse período da história, ele falou para eles, que eu quero enfatizar aqui, no versículo 2 de Deuteronômio 8, que Deus disse a ele, através de Moisés, a esta segunda geração do povo que saiu do Egito, estava prestes a adentrar a terra prometida. O Senhor diz assim através de Moisés: e te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus ele te guiou no deserto estes 40 anos, para te humilhar, para te tentar e para saber o que estava no seu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. Versículo 3: te humilhou, te deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais conheceram. Ele fez isso para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas de tudo quanto sai da boca de Deus. Aprendemos aí a experiência deste povo, que Deus, em alguns momentos da nossa trajetória, ele permite esta privação, ele permite que ocorra, não que ele direcione, mas ele permite que ocorra situações para que nós venhamos ter um aprendizado da parte dele. E esse aprendizado aqui nesta palavra, ele foi tão importante, pois nós temos registrado na palavra do Senhor, lá no texto de Mateus, quando agora na manifestação de Jesus Cristo, Mateus ali no início do Novo Testamento, quando nós temos a experiência
do próprio Jesus Cristo, esse que se manifestou, e ele reinou e venceu a morte ali na cruz do Calvário, e reina e está à direita do Pai intercedendo por mim e você no início do seu ministério. Quando Mateus, o Evangelho de Mateus, Evangelho de Jesus, segundo escreveu São Mateus, lá no capítulo 4, é registrado sobre a tentação de Jesus, e esta palavra que está ali no texto de Deuteronômio, né? Foi uma das palavras em que o Senhor Jesus, tendo conhecimento, estudando, aprendendo, ele, quando ali, após ter jejuado 40 dias e 40 noites, tendo fome ali no deserto, a Bíblia vai falar que chegou a ele ali o tentador, o inimigo das nossas almas. E ele trouxe ali um desafio para o nosso Deus, a pessoa de Jesus Cristo ali, o homem, Jesus Cristo o homem, que estava ali no maior momento ali de debilitação, no sentido da ausência da alimentação. E ele diz para ele: se tu és o Filho de Deus, no versículo 3 de Mateus 4, se tu és o Filho de Deus, manda essas pedras se tornarem pães. O versículo 4 vai nos dizer que Jesus, porém, respondeu e disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. Veja que Jesus, em Mateus 4,4, ele usa a mesma referência em que Moisés estava trazendo ali a menção aos filhos de Israel, no versículo 3 do capítulo 8 de Deuteronômio. Por que Jesus usou esta palavra? Porque ele leu, porque ele estudou, porque ele guardou a palavra do Senhor no seu coração. E ela lhe foi como um escudo, uma fortaleza, no momento de angústia, no momento de provação. E é por isso que nós estamos aqui, também para se alimentar da palavra de Deus, pois ela é o nosso escudo, é a nossa fortaleza. Deus, ele conhece e sonda o nosso coração em todos os momentos da nossa trajetória, da nossa vida. Ele sabe quem são aqueles que confiam nele e aqueles que não confiam. Porque de boca todo mundo confia, mas o próprio Deus, o único Senhor, conhecedor de todas as coisas, pois ele é onisciente, onipresente e onipotente. Ele é aquele que conhece cada coração. Ele conhece a minha e a sua necessidade. Ele um dia, usando o profeta Naum, lá no capítulo 1, no versículo de número 7, usando o seu servo, este profeta que Deus levantou ali cerca de 630 a 620 a.C., um livro que traz ali um relato da destruição da cidade de Nínive, né? Escrito por esse profeta Naum, que tem o nome e o seu significado consolo. E ele traz aqui para nós, para somar a esta reflexão que nós estamos fazendo, esta mensagem no versículo de número 7, para reforçar e comprovar aquilo que nós estamos dizendo, que o Senhor é aquele que conhece cada um. Ele diz assim: o Senhor é bom, uma fortaleza no dia da angústia, e ele conhece aqueles que nele confiam. Não basta nós acharmos, o que importa é o que Deus acha a respeito de nós. E ele conhece o seu coração, conhece a sua vida, o desejo de você vencer, de você melhorar, de você aí alcançar o que Deus tem preparado para nós. Pois nós temos certeza que, independente do que passamos, independente daquilo que Ele tem permitido ocorrer em nossas vidas, nós sabemos que, conforme a palavra do Senhor nos afirma, através do apóstolo Paulo, em Romanos, capítulo de número 8, né? O capítulo 28 do Romanos 8. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados pelo seu decreto. Você ama a Deus? Você tem se dedicado a fazer aquilo que é agradável aos olhos do Senhor? Lhe é grato pela salvação que Ele permitiu alcançar a mim e a você através de Jesus Cristo, seu Filho amado? Então pode ter certeza, viva essa verdade na sua vida.
todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e daqueles que são chamados pelo seu decreto. Então não desanima. Você veja que até mesmo a fome que Deus permitiu o povo passar ali no deserto, mas depois ele mandou maná. Por quê? Ele ensina ali, Deus precisava saber o que estava no coração deles, não na participação da parte de Deus, porque ele conhece todas as coisas. Mas ele queria que o homem tivesse ciência do que ele estava passando e que ele estava ali agora para demonstrar o seu amor sincero para com Deus. Provar para si próprio o homem. E Deus provocou toda essa situação e permitiu isso. E nós cremos que Deus ele está aqui também neste dia, nessa reflexão, para falar ao meu, ao seu coração, como já tem falado profundamente. E nós devemos então levantar a nossa cabeça e ter a certeza que Ele é o Deus que cuida de nós. Sim, é um Deus que nos ama e cuida de nós. A palavra do Senhor ela tem promessa para nós, e se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, todas estas demais coisas serão acrescentadas. E nesse contexto, nós temos aí desse versículo que citei aqui de cor, registrado pelo Evangelho segundo escreveu São Mateus no capítulo 6, versículo 33, onde ele diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Numa leitura detalhada do contexto imediato desse texto, nós vamos observar o próprio Deus nos chamando a atenção e pedindo para que cada um de nós pudéssemos observar, a partir do versículo de número 26, quando ele fala observar, eu falo no sentido de observar, ele fala no sentido de olhar, observar e olhar e observar. Versículo 26 diz assim: olhai para as aves do céu, que não semeiam, não cegam, nem ajuntam em celeiros, mas o vosso Pai Celestial as alimenta. E ele termina versículo 26 fazendo uma pergunta: não tendes vós muito mais valor do que elas? É uma pergunta que Deus faz para nós. E dentro dessa observação, em que ele inicia no versículo 6, para que nós olhemos para elas, as aves, e a forma que Deus as trata, as cuida, e ele nos pede a comparar, através de uma questão, o quanto valor nós temos a mais, ou quanto valemos a mais do que as aves. Diz o versículo 27, o qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, com toda a sua destreza, com tudo aquilo que você pode fazer, acrescentar aí, aqui fala um côvado, à sua estatura, ou seja, acrescentar uma medida. Um côvado é quase a distância de um braço, média aí mais ou menos na média de uns 45 centímetros. Mas o versículo 28 continua: e quanto ao vestuário? É essas coisas que ele fala, que ele vai acrescentar, se nós buscarmos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. No versículo 26 aprendemos sobre a área do alimento. No versículo 28 ele fala: por que, quanto ao vestuário, por que andais aí solícitos? Por que andais aí preocupado? E ele faz o mesmo convite que ele realiza no versículo 26 para que nós olhemos para as aves. Ele convida agora: olhai para os lírios do campo. Ele nos convida a gente levar os nossos olhos, ou seja, a nossa atenção, a nossa reflexão, para agora os lírios do campo. E ele diz, no versículo 28, como eles crescem, olhai e veja como eles crescem. Não trabalham e não fiam. E ele reforça para a nossa reflexão, em termos de olhar, observar, refletir, comparar. E ele retrata no versículo 29, e eu vos digo que nem mesmo Salomão, ele faz a referência agora a um dos grandes reis, os reis mais ricos que existiu no seu tempo, que em toda a sua glória, nem mesmo Salomão se vestiu como um desses lírios. E assim o versículo 30 fala: pois se Deus assim veste a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não vos vestirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Não andeis inquietos, é o conselho do Senhor para mim e para a sua vida.
dizendo: que comeremos, que beberemos, ou que vestiremos? Porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, o vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas essas coisas. E aí vem o versículo que citei, 6:33 de São Mateus. Mas buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e a promessa é: e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Não é uma troca, é uma lei. É uma lei que Deus instituiu, e ela funcionará automaticamente, assim como cai a chuva quando atinge ali as condições propícias determinadas por Deus através da lei da física. Assim também no mundo espiritual, Deus, ele libera a sua palavra sobre as nossas vidas. Versículo 34, que finaliza esse capítulo 6 de Mateus, ele diz: não vos inquieteis, pois pelo dia do amanhã, porque o dia do amanhã cuidará de si mesmo. Basta a cada dia o seu mal. Nós devemos viver o hoje, abraçar o hoje, agradecer o hoje, pois ele se chama presente, e esse presente é para ser vivido agora. Muitos estão vivendo ansiosos. Eu quero nessa reflexão somar a esse tudo que Deus já tem nos dado nesta oportunidade, falar também sobre um texto que está lá no livro de 2 Reis, capítulo de número 4, nesse devocional, nesta manhã, nesta oportunidade que Deus tem nos dado, nesse dia 27 de junho de 2023, mas que, quem sabe, você estará escutando ou participando dele já um pouco mais à frente, não importa a data, mas que esta palavra que é viva, penetrante, como espada de dois gumes, ela possa alcançar a sua vida e te fortalecer, te encher de ânimo, de coragem, para prosseguir com gratidão a Deus, fazendo a sua vontade, o seu querer. Dentro desta provisão, em que nós devemos buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, Deus cuida de nós, tem esse texto de Eliseu, ele aumenta o azeite da viúva. Esse texto, 2 Reis, conta-nos a história eu vou ler aqui junto com você, se você quiser ter acesso aí à Bíblia. Diz a palavra do Senhor, 2 Reis, capítulo 4. E uma mulher, das mulheres dos filhos dos profetas, ela chamou a Eliseu, dizendo, Eliseu era um profeta, que deu sequência aí ao ministério depois do profeta Elias. E essa mulher chega, uma das mulheres dos filhos dos profetas, que o seu esposo havia falecido, ela fala aqui, meu marido, teu servo, morreu. E tu sabes que o teu servo temia o Senhor, e veio o credor a levar-me os meus 2 filhos para serem servos. Ela demonstra que já por esse capítulo 4, versículo 1, que o seu esposo que havia falecido, ou seja, uma fatalidade havia acontecido. Ele era temente a Deus, ou seja, ele buscava primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. E agora veio os credores, veio aqueles que estavam agora para buscar na pessoa agora dela, que é a viúva viva, os valores devidos, e agora não tendo, ela diz ao servo do Senhor, estavam para levar os seus 2 filhos como meio de pagamento, para serem servos daqueles credores. Versículo 2 diz que Eliseu lhe disse, o que hei de eu fazer? Ele fez uma pergunta para ela. E após iniciar essa pergunta, o que hei de eu fazer? Quem sabe uma expressão direcionada ou mesmo uma questão lançada ao vento, ou como que expressando um pensamento em voz alta. De repente, o texto, a parte B do versículo 2, ele dirige a ela uma questão. Declara-me o que é que você tem em casa. Na verdade, não faz uma questão, diz para ela dizer para ele algo. Declara-me o que é que você tem em casa. E ela, segundo o relato do versículo 2, a parte B, pensando, ela responde, tua serva não tem nada.
Mas após ela dizer, a tua serva não tem nada, ela se aprofunda um pouco mais dentro do seu pensamento. E a parte final do versículo 2, então ela traz a ele o conhecimento da sua indagação, da declaração que ele pediu que ela fizesse. E ela responde, ela coloca ali, senão uma botija de azeite. E então disse ele, vai, pede para si vasos emprestados de todos os seus vizinhos. E é interessante, nesse momento em que ela responde, que ela, depois de dizer que não tinha nada, e ela lembra-se que ela tinha ali algo, uma pequena botija de azeite. Nós estamos vendo aí que é o meio pelo qual Deus ele pode fazer um milagre na nossa vida, na tua vida, para fazer cumprir a fidelidade da sua palavra, no que se refere a buscar primeiramente o reino de Deus e a sua justiça. Ainda que essa manifestação dessas palavras está lá no início do Novo Testamento, mas é uma verdade intrínseca que veio do centro do coração de Deus para toda a humanidade em todos os tempos, porque Deus ele não muda, ele é o mesmo, o seu caráter é inegociável, a sua verdade ela dura para sempre. A Bíblia diz que ele é o Pai da eternidade, o Pai da eternidade. Então, se de eternidade a eternidade ele é Deus, ele é o Pai da eternidade, ele não muda, em todo tempo ele é. Em Hebreus diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. E então, dentro dessa palavra, o profeta, ele vê ali da parte do Senhor e dirige a ela essa mensagem, pelo meio, relatando a ela agora o processo, o meio pelo qual ele haveria de cumprir o milagre, ou o meio que ele haveria de cumprir a manifestação do seu cuidado para com eles e a sua fidelidade, por ter aí o seu esposo e ela buscar o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. Pois, estudando e lendo o contexto da história em que levou um dos filhos dos profetas, da qual essa mulher ela fora esposa, fora porque ele trabalhou para defender, para guardar, para alimentar os servos de Deus, os outros profetas, em meio a grandes perseguições que no seu tempo lhes sobreveio. E a sua fidelidade, Deus estava agora, nesse processo, revelando ali o seu cuidado. Assim como ele cuida dos passarinhos, ele cuida dos lírios do campo vestindo. E ele nos aconselha a não estar ansiosos com o dia do amanhã. Ele estava agora dando resposta a um momento de dificuldade, de aflição em que aquela mulher estava vivendo, dando a ela também a oportunidade de manifestar ali a sua fé, a sua confiança no Senhor. De igual modo, Deus permitiu o povo no deserto, quando comecei essa prédica, para que eles pudessem entender que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ele permitiu ali a ausência da alimentação, a necessidade, para ver o que estava no coração deles. Deus estava também trabalhando agora no coração desta mulher, mas já lhe dando a oportunidade, porque ela foi buscar no lugar certo. Ela foi recorrer àquele que tinha, ali no profeta, ela via ali a representação de Deus sobre a sua vida, para que pudesse, através dele, ela receber uma palavra que pudesse mudar e orientá-la naquela situação. Prestes a perder os seus 2 filhos, mas Deus lhe proveu o meio. E quando ele direciona a ela, vai, pede vasos emprestados para todos os seus vizinhos. Neste momento, aquilo que parecia ser algo somente restrito ali dentro do lar da família, algo difícil, delicado, quando eu imagino que ela agora, sendo obediente à voz daquele servo do Senhor, de ir e buscar vasos emprestados a todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos, o Senhor estava dando a ela ali um grande desafio, pois eu imagino que quando você e eu vamos emprestar algo de alguém em alguma situação do cotidiano, muitas vezes nós temos que levar a justificativa. Você pode me emprestar isto? Porque eu preciso para fazer isso. Você poderia me emprestar uma ferramenta, um serrote ou um alicate?
eu tenho lá uma coisa para serrar, eu tenho ali uns parafusos, uma porca ali para apertar. Geralmente há um desenvolvimento, há uma questão, geralmente se externa as razões pelo qual estou a buscar emprestado aquele objeto, aquele algo. Eu imagino que quando o profeta vai dar ordem para que ela fosse e pedisse emprestado vasos vazios, né? É que ela tinha algo a ser preenchido ali. Ela tinha que declarar que, olha, eu estou fazendo algo em obediência, no caso dela, à voz do profeta, porque eu tenho uma necessidade e preciso ser suprida. E então, ela, segundo a palavra do Senhor, orientada pelo seu servo, deveria pegar esses vasos, depois de entrar dentro da sua casa, o versículo 4, fechar a sua porta sobre si, sobre os seus filhos, e deitar a botija de azeite que ela disse que tinha na sua casa em todos aqueles vasos, e colocando e põe à parte aquilo que estiver cheio. Eu vejo aqui, antes até esse versículo 4, o relato do profeta mostrando a ela o que ela deveria fazer, mostrando para ela como se daria esse milagre, esse processo, em detalhes até de que ela deveria fazer isso agora dentro da sua casa de portas fechadas, ou seja, os vizinhos, aqueles que cederam os seus vasos vazios, emprestados, não veriam esse milagre, mas ela agora no seu secreto, ela receberia da parte de Deus, ali, deitando o azeite, ou seja, através das suas mãos, da sua pequena botija, e era um momento em que Deus estava dando a ela a oportunidade de refletir, na dimensão dos vasos, na quantidade dos vasos, que eram não poucos, o conselho que foi dado da parte de Deus, que ela tomasse emprestado todos vazios e que ela refletisse nesse momento, enquanto ela pegava os vasos emprestados dos vizinhos, quando o relato do versículo, até o relato do versículo 4, Deus estava mostrando para ela como ela iria fazer, isso não estava acontecendo ainda não. E que ela deveria deitar aquele azeite, não sei a dimensão exata, mas a Bíblia fala aqui que era senão uma botija, algo pequeno, em proporção aos vasos e na sua quantidade. Mas o profeta já tinha da parte de Deus dado a ela a maneira que ele ia fazer. E eu vejo aqui, assim como Deus tem revelado para nós através da palavra, em Mateus capítulo 6, buscai primeiramente o reino de Deus, a sua justiça, Deus já tem demonstrado a forma que ele vai garantir para mim e para você o sustento, o projeto, as bênçãos no vestuário, na cobertura alimentar, tal como ele alimenta os pássaros, tal qual ele veste os lírios do campo. E que nós não devemos estar ansiosos pelo dia do amanhã. Ele tem revelado na sua palavra este milagre, antes mesmo de nós estarmos vivendo esse milagre, como ele vai fazer. E colocado ali as condições, os meios pelo qual aquela lei espiritual vai se cumprir na minha e na sua vida, que está intrinsecamente ligada à confiança, à fé e à obediência à sua palavra. Parece difícil de entender isso. Foge da lei humana. Uma pequena botija encher vasos numerosos, vazios, grandes. A Bíblia não fala que é grande, mas eu imagino que os vasos eram em proporção bem maiores do que uma botija de azeite. E precisa-se de confiança, de fé, de certeza, de convicção de que isso vai se cumprir na minha vida e na sua vida. E é isso que o Senhor espera. Ele precisa saber o que está no meu e no teu coração, se nós vamos seguir ou não vamos seguir. Se nós ficarmos dentro do plano das razões humanas, nada vai acontecer. Mas se nós confiamos, porque a fé é a prova daquilo que a gente não vê. É a certeza daquilo que ainda não existe, mas ela está ali. Deus mandou, Deus falou, vai cumprir. E ela, nessa confiança, diz o versículo 5, que ela partiu. Partiu, pois ele, o profeta vai embora, ela fecha a porta, cumprindo agora a obediência, o processo que ela recebeu da parte do Senhor, através do servo dele, para que ela pudesse usufruir do milagre. E o Senhor nos convida nesta oportunidade a refletir sobre isso. Eu e você estamos prontos a obedecer o que Deus tem determinado na sua palavra?
contra as razões e a lógica humana? Será que é possível uma pequena botija de azeite encher vários vasos? Mas em obediência à palavra do Senhor, diz a palavra no versículo 5, que ela partiu, fechou a porta de sobre si e sobre os seus filhos, e eles, quem? Os seus filhos, traziam os vasos, e ela os enchia. Eles posicionavam o vaso, e ela os enchia. Ainda que a promessa foi dada a ela, mas incluía ali a quem estava comprometido eram os seus filhos, para os credores, eles também se envolveram nesse projeto. Eu vejo aqui eles em nenhum momento recusando, mãe, isso não existe, mãe, isso não pode acontecer. Não, a Bíblia não relata nem que eles se oporam, nem que eles foram a favor, mas mostra que eles obedeceram, pois eles traziam os vasos e ela os enchia, mostrando nós que a bênção não era particular dela, era também dos seus filhos, era da sua família, e todos estavam ali cooperando com fé e confiança na voz do servo de Deus, que tinha transmitido a ela todo o processo da forma de Deus a abençoá-los nesse desafio. Versículo 6, sucedeu, pois, e sucedeu o quê? Cheios que foram os vasos. Aqui a Bíblia não fala que eles ficaram pela metade, nem que eles sujaram o fundo do vaso, os vasos. Mas aqui diz que sucedeu que cheio que foram os vasos. Disse a seu filho: trazei-me mais um vaso. Por que ela disse isso? Eles já tinham trazido vários vasos, os vasos estavam cheios. E ela ainda pediu: filho, trazei mais uns vasos. Sabe por quê? Porque eu imagino que ela olhava os vasos que ela estava enchendo, e ela olhava de forma milagrosa a multiplicação contínua que Deus estava fazendo ali na botija. E ela pediu mais um vaso, sabe por quê? Porque ela olhou e diz assim: olha, ainda tem algo na botija para ser derramado, para ser deitado nos vasos. Aleluia. Porém, o seu filho lhe disse: não há mais vaso algum, mamãe, não há mais vaso algum. Então, o azeite, ele parou. Enquanto tiver, veja aqui o limite da minha bênção, o limite da tua bênção está diretamente proporcional à fé e confiança que eu tenho de posicionar os vasos para que o milagre de Deus venha ser derramado. Porque o que Deus tem, ainda que aos olhos humanos parece pequeno, impossível, esse azeite ser multiplicado, o que vem da parte de Deus é uma fonte inesgotável. Porque aqui diz que o azeite não acabou, mas ele parou. Parou por quê? Parou porque houve limite dentro do lado humano. Parou porque houve limite pelo número de vasos que foram buscados. Lembra-se quando o profeta declarou da parte de Deus que ela deveria, lá no versículo 3, vai e pede vasos emprestados de todos os seus vizinhos, vasos vazios, não poucos. Ou seja, era para pegar muito, porque quanto vasos tivesse disponível, quanto o manifestar de Deus a vida daquela família. A minha bênção e a tua bênção está diretamente proporcionada ao quanto eu acredito e creio, corro atrás e busco da parte do Senhor, para que eu tenha e você tenha condições de suportar, de conter o que Deus, da sua fonte inesgotável de bênçãos, tem para nós. E sucedeu que cheios que foram vasos, ela disse: trazei mais um. Porém, não há mais nenhum vaso, mamãe. Então o azeite parou. Agora foi momento de testemunhar. Foi momento agora em que ela, a partir do versículo 7, ela chama o servo de Deus, ela faz saber ao homem de Deus, aquele que foi usado por Deus para trazer a ela a maneira, o processo, o meio, pelo qual ela ia alcançar a sua vitória.
E ela lhe disse tudo o que aconteceu. E ele então disse a ela, como relata o versículo 7, vai de novo, vende o azeite, paga a sua dívida, e tu e teus filhos vivei do resto. Temos aí o fruto da obediência. Quando nós buscamos primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, implica na nossa forma de provar essa vivência em prol do reino e buscar aquilo que é certo, aquilo que é justo, aquilo que é correto, aquilo que é a vontade de Deus para a nossa vida. Está aí a obediência restrita à infalível, inerrante e fiel palavra do Senhor. Nós estamos aqui nessa oportunidade refletindo sobre essa primeira parte aí desse capítulo 4 do texto do 2 Reis, somado àquelas outras referências que nós trouxemos, para trazer esta palavra de bênção para a minha vida e para a sua vida, para que eu e você possamos atentar a esse convite que o Senhor nos faz, de obedecer a sua palavra, cumprir os seus projetos, alheio a toda a razão humana que você possa imaginar estar aí fugindo. Não existe, isso não acontece. Mas Deus, ele faz assim, como ele quer, do jeito que ele quer, na hora que ele quer, contrariando toda a lógica humana, tudo aquilo que nós conhecemos, porque ele é fiel na sua palavra para cumprir todo o seu projeto. O que eu convido a você e eu também a fazermos continuamente. Vamos continuar buscando o reino de Deus. Vamos continuar buscando para que Deus ele venha reinar na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Abra o seu coração para o Senhor. Obedeça a sua palavra. Muitos querem ser abençoados sem antes obedecer. Graça, o Senhor já nos concedeu a salvação e que não temos que fazer nada. A salvação é de graça. Ou seja, eu não tenho que pagar com o meu sangue, porque Jesus já pagou o preço do meu pecado. Todos, eu e você, todos nós, estávamos condenados à morte eterna. Mas em Cristo Jesus, ele pagou o preço pelo seu sangue que foi derramado ali na cruz do Calvário. Cumprindo a vontade de Deus, cumprindo a justiça de Deus, para que eu e você tivéssemos novamente essa comunhão, esse contato com o Pai, e que dele pudesse continuar a prover todas as suas bênçãos sobre a nossa vida. Agora, as bênçãos que nos alcançam a cada dia, a cada instante, elas estão condicionadas à nossa fidelidade e à nossa obediência, como ela aqui provou ter da parte do Senhor, usufruiu, teve bênção, resolveu o seu problema, não só pagou a sua dívida, mas teve aí uma aposentadoria, né? Porque ela passou agora, segundo o texto termina, vivei do resto. Ou seja, teve aí negociação, teve condições agora de não somente vender para pagar a dívida, mas continuou vendendo para que pudesse ali, nos seus projetos, seus negócios, manter o sustento, pois agora uma viúva, com seus filhos ainda pequenos, né, necessitava de ter o sustento. Nós vemos aí um exemplo claro do cumprimento das Escrituras na vida daquele que busca o Senhor em primeiro lugar e a sua justiça. E Deus, ele cumpre a sua parte infalivelmente. Que Deus abençoe você e a sua família, que esta palavra tenha falado com você, você possa compartilhar ela a outras pessoas. Você possa divulgar esta palavra a outros lares, para que também a bênção do Senhor os alcance. Que Deus abençoe. Até uma próxima reflexão em Cristo Jesus. Que o Senhor sare a sua terra, que o Senhor abençoe a sua família, que o Senhor faça prosperar o seu caminho, a sua jornada. Aceite o Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador. Viva em gratidão e viva a sua palavra, e você será feliz. Como diz o profeta Isaías, no capítulo 1, para finalizar essa reflexão, me veio aqui à memória agora. Isaías, capítulo de número 1, versículos 19, se não me falha a memória. Estou abrindo lá rapidamente, para que não citar aqui de cor e correr o risco de erro. Mas diz assim a palavra do Senhor: se quiseres, Isaías capítulo 1, versículo 19, se quiseres e ouvires, comereis o bem dessa terra. E ouvir aqui é obedecer, tá bom? Só se você quiser. Forte abraço, que Deus abençoe
em Cristo Jesus.